Olá, galerinha! Prontos para mais uma videoaula? E aí, estão se cuidando? Estão lavando bem as mãos, passando álcool em gel, se cuidando bastante? Porque, ó, a gente precisa se cuidar, tá? Já estaremos juntinhos aqui novamente na nossa sala de aula, tá bom? Então, bom dia para quem é da turminha da manhã, boa tarde para quem é da turminha da tarde, ok? Bom, hoje a nossa aula vai ser muito legal, tá? Vamos falar de dois assuntos. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil e também sobre Brasília, tá bom? Vamos utilizar o caderninho de História e o caderninho de Geografia. Bom, o primeiro assunto do qual a Tia Aline vai falar agora é sobre Brasília, tá? Brasília é um lugar muito importante, mas antes de entrar nesse lugar tão importante que se chama Brasília, Tia Aline primeiro vai estar mostrando esse mapa aqui do nosso Brasil, do nosso país. Esse mapa aqui, não sei se vocês se recordam, a turminha da Tia Aline, né? Fica sempre na nossa sala de aula, bem no cantinho, próximo à minha mesinha. Esse mapa é da nossa salinha. Bom, então, vamos lá. Tia Aline vai dar uma pinceladinha aqui no mapa do Brasil para vocês, só para vocês entenderem melhor o assunto de Brasília. Bom, nosso mapa do Brasil, certo? Isso aqui é um mapa político, ok? Bom, o nosso mapa do Brasil, o nosso país, ele tem 26 estados e uma federação. Essa federação é Brasília, que é a capital do Brasil, certo? Que é um assunto do qual a gente vai realizar uma atividade daqui a pouquinho, já. Bom, e aí cada corzinha, ó, estão vendo que ele está todo coloridinho? Porque ele é político. Cada corzinha dessa aqui, ó, amarela, verde, laranja, azul, cada cor dessa aqui do mapa representa um estado do nosso Brasil, tá? Por isso que a Tia Aline está mostrando isso aqui, para quando forem fazer atividade de Brasília, entenderem melhor. Bom, e aí a gente tem aqui, ó, alguns estados, né? Ó, cada corzinha dessa aqui, cada pecinha, né? Parece uma pecinha de quebra-cabeça, né? Cada pecinha dessa aqui representa um estado. E esses estados, reparem que esses estados aqui, ó, esses todinho que a Tia Aline está mostrando, ó, esses aqui, ó, o vizinho desses estados aqui, quem é? É o Oceano Atlântico. Então, esses estados aqui que a Tia Aline mostrou, eles estão, ó, todos eles beirando aqui o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso Brasil. Já a partezinha de cá que está em cinza, está escurecido, aqui não tem água, aqui não tem oceano. Aqui são outros países, certo? Bom, e agora voltando ao nosso assunto de Brasília, Tia Aline vai estar lendo um pequeno texto falando sobre Brasília, tá? Essa folha, o responsável vai ter que vir à escola para estar buscando esse material para vocês realizarem a atividade em casa. Bom, eu vou ler para vocês, tá? Brasília. O Congresso Nacional foi construído na cidade de Brasília, que é a capital do Brasil, para resolver questões políticas do próprio Brasil. A construção de Brasília atraiu diversos operários de todo o Brasil. Brasília possui uma vegetação muito importante, chamada Cerrado, e o Palácio do Itamaraty, que é a moradia do presidente da República. Bom, então esse é um pequeno texto que tem na folha falando sobre Brasília. Então, olha só, se você observar bem esse mapa aqui, esse mapão que a Tia Aline colocou, como eu falei anteriormente, cada pecinha dessa aqui, né, que parecem pecinhas, né, é um estado do nosso Brasil, né? Então, eu tenho lá em cima Amapá, Roraima, Amazonas, que é grandão, né? Temos aqui, ó, o nosso estado do Rio de Janeiro, que é o estado em que moramos. Se a gente procurar bem aqui bonitinho, aqui a gente vai encontrar lá, ó, até alguns municípios, Niterói, São Gonçalo, enfim. Bom, mas onde eu quero entrar? Eu quero entrar aqui, ó, bem aqui no meio, eu quero entrar em Brasília. Aqui que fica a sede, ó, aqui que é Brasília, bem aqui. Tem um nomezinho aqui escrito. E no exercício de vocês, Tia Aline também está mostrando o mapa do Brasil. E também, ó, eu selecionei aqui ao meio Brasília, que é para vocês também estarem observando, certo? Então, como eu li lá no texto, né? O Congresso Nacional fica aqui. É lá que os políticos resolvem aquele montão de coisas do nosso país, né? Mandam as verbas para o Bolsa Família, saneamento básico, né?
No caso, assim, serviços maiores para todo o nosso Brasil, certo? Além disso, é aqui também que o presidente da República mora. Mas é claro que ele não mora lá junto do Congresso, né? Ele mora bem do ladinho, mas fica tudo ali pertinho. E o nome do lugarzinho onde o presidente da República mora se chama Palácio do Itamaraty. É uma construção grandona, bonita, antiga. Então, todos os presidentes da República, eles não podem morar em casas assim normais como a gente mora. Eles têm que morar nesse Palácio do Itamaraty que fica lá em Brasília, certo? Além disso, em Brasília possui uma vegetação muito importante, porque em todo o nosso Brasil, né, em diversos locais, possui diversos tipos de vegetação. Em Brasília, né, por o clima ser bem assim seco, não é? Lá não faz muito frio, e aí lá tem o cerrado, que é um tipo de vegetação. A vegetação de Brasília se chama cerrado, ok? Bom, então aqui eu vou enviar, vocês vão estar vindo na escola para estar buscando esse material, para estarem realizando essa atividade da qual a Tia Aline acabou de falar aqui agora, certo? Sobre Brasília. Se vocês observarem também, aqui na folha da qual vocês vão pegar, existe aqui duas imagens, que é o Congresso Nacional, que é aquele lugar onde eu falei, né, que se resolve questões políticas do nosso país, né, onde ficam os ministérios, o Ministério da Saúde e de outros ministérios também. Aqui tem a imagem do Congresso, que é esse lugar, e aqui tem o Palácio do Itamaraty, que é onde mora o presidente da República. Eu não falei do nome do nosso presidente da República, não é mesmo? Então, não falei, sabe por quê? Para vocês pesquisarem. Ou vocês querem que a Tia Aline fale? A Tia Aline vai falar. Jair Messias Bolsonaro é o nome do nosso presidente atual, tá? Mas fica aí rapidinho, porque tem uma pesquisa aí, tá bom? Bom, saindo agora de geografia, do assunto de Brasília, Tia Aline vai entrar num outro assunto, que é o descobrimento do Brasil. Olha só, tem tudo a ver, né? Do nosso Brasil. Então, olha só, há muitos e muitos anos atrás, o nosso Brasil não era assim, certo? Não era desse jeito, ele era diferenciado. Não existiam tantas moradias, farmácias, escolas, prédios, não haviam essas construções que hoje temos, certo? Nessa época do descobrimento do Brasil, o nosso Brasil era todo diferente, certo? Quem morava aqui, como a Tia Aline falou numa aula anterior, eram os índios. Eles eram os verdadeiros moradores daquela época do descobrimento do Brasil, eram os índios que moravam. E aí, voltando agora lá no assunto do descobrimento, né? Há muito tempo, né, nessa época aí de 1500, Pedro Álvares Cabral veio com suas caravelas, né, e uma galera também dentro dessas caravelas, que são aqueles barcos enormes feitos de madeira. Eles saíram de Portugal, que é um outro país, um outro local. Eles saíram de lá procurando o caminho das Índias. Só que aí aconteceu alguma confusão, alguma coisa lá no meio do caminho e puf! Pedro Álvares Cabral encostou em qual país? No nosso país, no Brasil. Né? Já que ele veio pelo mar, né? Porque ele veio de caravela, ele encostou aqui no nosso Brasil. Certo? E aí ele se deparou com os índios, né? Com aquelas vestimentas que o índio usava, o índio já tinha sua cultura e tudo mais. Só que no nosso Brasil tinha muita coisa valiosa. Tinha muito ouro, tinha uma madeira muito importante chamada pau-brasil. Então, assim, eles se encantaram com o nosso Brasil por causa das nossas riquezas. O Pedro Álvares Cabral e a galerinha que veio com ele lá de Portugal. Então foi assim que o Brasil foi descoberto, por Pedro Álvares Cabral. Ele foi o descobridor do Brasil nessa época de 1500, né? No ano de 1500. O dia foi o dia 22 de abril, o ano que foi 1500. Então, por isso, no dia 22, comemoramos o descobrimento do Brasil, certo? Bom, terá também uma folha sobre esse exercício do descobrimento do Brasil para vocês estarem realizando. Tem um pequeno texto, certo? Esse textinho tem tudo a ver com o que a Tia Aline acabou de falar, tá? Da vinda de Pedro Álvares Cabral, que ele ia
o percurso dele era para as Índias, mas ele mudou, né? Mudou-se o caminho, o percurso, e aí ele encostou a caravela dele no Brasil. Aqui está explicando tudinho também, falando do ouro, do pau-brasil, tudo que vocês precisam fazer para estar realizando essas atividades aqui, ó, da cruzadinha, e tem umas 2 perguntinhas aqui. Lembra daquela do Bolsonaro que a Tia Aline falou? Bom, então, é para vocês estarem realizando todas essas atividades com muita atenção. Caprichem na letra, prestem atenção na pontuaçãozinha, tá? Pinguinho no I, tracinho na letrinha T, porque tem aluninho que não tá colocando bonitinho aí não, tá bom? Então, por hoje é só. Façam todos os exercícios com muito capricho. Um beijo e até a próxima.